Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, esta matéria de igualdade de oportunidades e não discriminação por questões de género, promoção e proteção dos valores da maternidade e da paternidade e a conciliação da vida profissional, pessoal e familiar das mulheres e dos homens é uma matéria que é muito cara ao Partido Popular Monárquico. E deixem que vos diga que nós consideramos esta questão uma questão civilizacional e uma questão absolutamente essencial, naquelas que são as nossas preocupações, naquelas que são as preocupações do Partido Popular Monárquico em relação a esta questão. Senhor Secretário da Presidência, eu peço-lhe desculpa se não me entretenho em quesílias partidárias e se de facto me foco no assunto que é importante, porque estas questões da igualdade de género, da igualdade de oportunidades, são absolutamente fundamentais. E, portanto, o Sr. Secretário da Presidência não tem aqui, estava à espera de uma intervenção em que o Partido Popular Monárquico, de alguma forma, caísse neste desperdício de tempo que é estar com este tipo de quesílias partidárias. Mas não, nós estamos a focar-nos no conteúdo e na matéria em apreço. E é isso que os eleitores, é isso que os açorianos pretendem ver aqui discutido, e não uma feira de vaidades, e não retóricas vazias. E, portanto, nós estamos aqui concentrados no assunto que interessa. Bem, peço desculpa por este breve parênteses, mas, de facto, os seus à parte estavam a incomodar-me em relação à discussão que estávamos aqui a tentar centrar. E deixem que vos diga, também em relação a esta matéria, que é necessário dar exemplos políticos nesta matéria. E deixem dar-vos também o meu testemunho pessoal em relação à questão da igualdade e não discriminação por questões de género. Por exemplo, o Conselho Nacional do Partido Popular Monárquico é constituído por 10 homens e 10 mulheres. E, portanto, nós consideramos que estes são os exemplos políticos que são importantes, estes são os exemplos políticos que são importantes, que se devem dar à sociedade, às empresas, às organizações sociais, devem-se dar este tipo de exemplos políticos. Eu olho para a vossa bancada e não vejo isso. Vejo deputadas, deixem-me terminar, eu vejo muitas deputadas com imensas qualificações do ponto de vista político e do ponto de vista profissional e vejo que a direção da bancada é constituída integralmente por homens. E considero que, de facto, não é um bom exemplo. Os senhores querem dar exemplos às empresas e no próprio funcionamento, na vossa própria estrutura política e de funcionamento do vosso grupo parlamentar, é pouco exemplar. Que se diga a mesma coisa em relação à bancada do Governo, que é muito pouco exemplar, em que a presença dos homens é esmagadora, como foi ao longo do vosso consulado. E, portanto, nesse sentido, meus senhores, o repto que vos deixo aqui é que deem exemplos concretos, deem exemplos políticos, deem exemplos concretos em relação às vossas práticas, porque senão o que parece é que os senhores têm pouca moral para depois introduzir estas questões na sociedade açoriana, nas empresas açorianas, nos organismos da sociedade açoriana. E eu sei que as senhoras deputadas do Partido Socialista me compreendem. Mais do que isso, quero centrar-me numa questão técnica apenas. Vou centrar-me apenas numa questão técnica, que é a seguinte. Não percebi qual é a explicação, qual é a lógica, qual é a racionalidade de introduzir nesta questão da criação da Comissão Regional para a Igualdade do Trabalho e no Emprego dos Açores, introduzir também, neste diploma, a extinção da Comissão de Aplicação de Coimas em matéria económica. Não é racional, não é compreensível. Tive a ocasião de ouvir as explicações de Vossa Excelência, não me convenceram, tal como não tinha convencido também a explicação da Sra. Secretária-Geral do Trabalho e de Solidariedade em sede de comissão, porque dizia
a senhora secretária quando foi confrontada com o problema. Disse isto. A governante disse tratar-se de um mecanismo de poupança de tempo. Poupança de tempo, vejam bem, poupança de tempo neste diploma. Depois diz o seguinte, que a extinção de ambas as comissões se justifica no âmbito da reorganização do Governo, pelo que optaram por fazer tudo no mesmo ato legislativo. Faz tudo, no âmbito do mesmo ato legislativo. Disse tratar-se de um ato de reorganização do próprio Governo e que não vem qualquer impedimento para a técnica legislativa utilizada. Pois, meus senhores, eu vejo muito impedimento. Vejo muito impedimento. Vejo que esta questão não é racional. Vejo que esta questão da poupança de tempo é absolutamente ridícula, e, portanto, de facto, se a técnica pega, porque é que os senhores não acrescentaram uma matéria sobre os ananases, por exemplo, neste diploma? Também o poderiam ter feito. Também poupavam tempo e não havia nenhum impedimento técnico. É evidente que este tipo de opções, do ponto de vista da técnica legislativa, é absolutamente ridícula e o que vos posso dizer, não poupem tempo em termos de produção legislativa, trabalhem e façam, de facto, a distinção entre assuntos que são, de facto, diferentes.